Na terra seca, abundante chuva virá sobre a tristeza, tua alegria reinará. Onde há guerra, o príncipe da paz estará. Um avivamento, um avivamento. Graça, paz e misericórdia lhes sejam multiplicadas. Esse canal foi criado com o propósito de nós podermos transmitir os nossos cultos online nesse período que, por conta da quarentena, nós estamos impedidos dos cultos presenciais. Mas queremos aproveitar também esse canal para trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação. Estou aqui para compartilhar no dia de hoje com você mais uma mensagem de paz. Gostando do conteúdo, peço que você se inscreva no canal, dá lá um joinha e ativa o sininho para receber notificações a cada postagem que a gente fizer por aqui. Se não for, tiver alguma coisa que possa ser melhorada, nos avise também. Amém? No dia de hoje eu quero falar com você sobre a cruz de Cristo. E no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 33, diz: "E quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, ali o crucificaram. E os malfeitores, um à direita e outro à esquerda." Eu não entendo muito bem de artes, mas seguindo o roteiro de um conhecedor profundo, podemos aprender e tirar algumas lições para nós. No caso de hoje, no quadro intitulado As Três Cruzes, de um artista holandês chamado Rembrandt. Tem particularidade muito interessante. Quando você olha para esse quadro, no primeiro momento, toda a sua atenção é atraída para a cruz na qual Jesus morreu. Depois, ao olhar para a multidão reunida aos pés daquela cruz, você fica impressionado com as diversas expressões, com as expressões faciais, né, e a atitude das pessoas envolvidas naquele terrível ato de crucificação do Filho de Deus. E finalmente, quando você olha para a borda da pintura, você observa uma outra figura. Quais as condições entre as sombras, né? Alguns críticos de arte dizem que essa é a representação do próprio pintor, de Rembrandt, pois ele reconhecia que, por causa dos seus pecados, ele tinha ajudado a pregar Jesus naquela cruz. Alguém declarou que é fácil dizer que Cristo morreu pelos pecados de todo mundo. E é algo bem diferente de afirmar que Cristo morreu pelos meus pecados. E nessa condição, então, é chocante pensar que podemos ser tão indiferentes quanto foi Pilatos. Nós podemos ser tão ardilosos quanto foi Caifás. Nós podemos ser tão brutais quanto foram os soldados. Nós podemos ser tão cruéis quanto a multidão, ou tão covardes quanto foram os seus discípulos. Não era apenas o que eles fizeram, mas fui eu. Eu também sou responsável. Eu ajudei a pregá-lo no madeiro. Eu crucifiquei a Cristo, o Filho de Deus. Eu me uni naquele escárnio. Coloque-se nas sombras, junto com o pintor. Você também está lá. Nós estamos lá, em pé, em meio àquelas sombras. Mas depois lembre-se do que Jesus disse quando estava pendurado na cruz: Pai, perdoe-lhes. Graças a Deus que incluiu eu e você nisso tudo. A cruz de Cristo revela o amor de Deus e o pecado do mundo em seu pior momento. João 3,16 nos ensina: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você já confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, nesse dia, glorifique o nome dele, exalte o nome dele,
por tão grande salvação. Mas se ainda não fez, que seja hoje esse dia maravilhoso do seu encontro com Jesus. Que Jesus possa encontrar um lugar no seu coração. Que a paz que Ele dá possa reinar em sua alma. Que você possa ter um excelente dia. O Senhor te abençoe. Shalom. Graça, paz e misericórdia lhes sejam multiplicadas. Esse canal foi criado com o propósito de nós podermos transmitir os nossos cultos online nesse período que, por conta da quarentena, nós estamos impedidos dos cultos presenciais. Mas queremos aproveitar também esse canal para trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação. Estou aqui para compartilhar no dia de hoje com você mais uma mensagem de paz. Gostando do conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, dá lá um joinha e ativa o sininho para receber notificações a cada postagem que a gente fizer por aqui. Se não for, tiver alguma coisa que possa ser melhorada, nos avise também. Amém? No dia de hoje eu quero falar com você sobre a cruz de Cristo. E no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 33, diz: "E quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, ali o crucificaram. E os malfeitores, um à direita e outro à esquerda." Eu não entendo muito bem de artes, mas seguindo o roteiro de um conhecedor profundo, podemos aprender e tirar algumas lições para nós. No caso de hoje, no quadro intitulado As Três Cruzes, de um artista holandês chamado Rembrandt. Tem particularidade muito interessante. Quando você olha para esse quadro, no primeiro momento, toda a sua atenção é atraída para a cruz na qual Jesus morreu. Depois, ao olhar para a multidão reunida aos pés daquela cruz, você fica impressionado com as diversas expressões, com as expressões faciais, né, e a atitude das pessoas envolvidas naquele terrível ato de crucificação do Filho de Deus. E finalmente, quando você olha para a borda da pintura, você observa uma outra figura. Quais as condições entre as sombras, né? Alguns críticos de arte dizem que essa é a representação do próprio pintor, de Rembrandt, pois ele reconhecia que, por causa dos seus pecados, ele tinha ajudado a pregar Jesus naquela cruz. Alguém declarou que é fácil dizer que Cristo morreu pelos pecados de todo mundo. E é algo bem diferente de afirmar que Cristo morreu pelos meus pecados. E nessa condição, então, é chocante pensar que podemos ser tão indiferentes quanto foi Pilatos. Nós podemos ser tão ardilosos quanto foi Caifás. Nós podemos ser tão brutais quanto foram os soldados. Nós podemos ser tão cruéis quanto a multidão, ou tão covardes quanto foram os seus discípulos. Não era apenas o que eles fizeram, mas fui eu. Eu também sou responsável. Eu ajudei a pregá-lo no madeiro. Eu crucifiquei a Cristo, o Filho de Deus. Eu me uni naquele escárnio. Coloque-se nas sombras, junto com o pintor. Você também está lá. Nós estamos lá, em pé, em meio àquelas sombras. Mas depois lembre-se do que Jesus disse quando estava pendurado na cruz: Pai, perdoe-lhes. Graças a Deus que incluiu eu e você nisso tudo. A cruz de Cristo revela o amor de Deus e o pecado do mundo em seu pior momento. João 3,16 nos ensina: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você já confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, nesse dia
glorifique o nome dele, exalte o nome dele, por tão grande salvação. Mas se ainda não fez, que seja hoje, esse dia maravilhoso do seu encontro com Jesus. Que Jesus possa encontrar um lugar no seu coração. Que a paz que Ele dá possa reinar em sua alma. Que você possa ter um excelente dia. O Senhor te abençoe. Shalom.